Olá, seja bem-vindo ao dia 251 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentar, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Samuel, no capítulo 2. Iremos a 1 Coríntios, no capítulo 13, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 11, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 50. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 2, nós vamos ver Davi sendo ungido rei de Judá, nós vamos ver Isbosete sendo proclamado rei de Israel, e aí também acontecendo a guerra entre Judá e Israel. Vamos a essa leitura? 2 Samuel, capítulo 2. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo eu ir para a cidade de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas duas mulheres, Ainom de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram em Hebrom, nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhe disseram: O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei a minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou o rei de Gileabe, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou por 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que o governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e seus soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os seus soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se no lado do açude, outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: De acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filhos de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe um punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar situado em Gibeon foi chamado de Reucate Hazurim. Houve uma violenta batalha naquele dia e Abner e seus soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse então Abner: É melhor que você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar o soldado e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: Pare de perseguir-me, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou-lhe no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas, e ele caiu, morrendo ali mesmo. E pararam todos os que chegaram ali no lugar onde Israel estava caído. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, de fronte a Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim seguiram do Abner, reuniram-se, formando um só grupo, e ocuparam o alto da colina. Então Abner gritou para Joabe: O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: Juro pelo nome de Deus que se você não tiver falado, meu exército perseguiria os irmãos até de manhã.
Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pelo Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão e marcharam durante toda a manhã e durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição de Abner, reuniu todo o exército e viram que faltaram 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Vamos agora à carta do apóstolo Paulo ao livro de Coríntios, aos irmãos Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 13, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o amor. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios, capítulo 13. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha os dons de profecia, saiba todos os ministérios, todo o conhecimento, e que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possua e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. A maior deles, porém, é o amor. Vamos ao profeta Ezequiel? A leitura do profeta Ezequiel hoje se dará lá no capítulo 11, onde ele vai falar sobre o julgamento dos líderes de Israel e também falará sobre a promessa da volta de Israel. Vamos a essa leitura? Profeta Ezequiel, capítulo 11. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, esses são os homens que estão tramando mal e pondo maus conselhos nessa cidade. E eles dizem: Não está chegando o tempo de construir casas? Essa cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho dos homens. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor: É isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em quem vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: Os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e essa cidade é a panela, mas eu expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. A palavra do soberano, o Senhor: Eu expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros, e os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão a carne dentro dela. Eu julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram com os padrões das nações aos redores. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em voz alta: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente os remanescentes de Israel? Essa palavra do Senhor vem a mim:
Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, em toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. É a nós que essa terra foi dada, para ser nossa propriedade. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido santuário para eles na terra por onde forem. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações, e os trarei de volta das terras, para onde vocês foram espalhados, e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para elas e retirarão todas as suas imagens repugnantes e todos seus líderes detestáveis, ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer a minha lei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quando aqueles cujo coração está afeiçoado em suas imagens repugnantes e aos seus líderes ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que ele tem feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as suas asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre ele. E a glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte, que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me em visão e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu tinha tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A última leitura de hoje está em Salmo, Salmo 49, onde nós faremos essa leitura. E essa leitura também é um salmo dos coraitas. Aliás, no Salmo 50. É um salmo de Asaf, onde ele convoca que os céus e a terra proclama a glória do Senhor e também o julgamento do povo. Vamos a essa leitura? Salmo 50. E diz assim: fala o Senhor, o Deus Supremo. Convoca a toda a terra, dos nascentes ao poente, desde Sião, perfeita em beleza. Deus resplandece, nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e, ao seu redor, uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do povo. Ajunta-se os que são fiéis, que, mediante sacrifício, fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a justiça, o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelo seu sacrifício, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade nenhuma de novilho, de seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros e bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Mas ao ímpio diz Deus: que direito você tem de recitar as minhas leis e de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. A sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calunia o filho da sua própria mãe. Ficarei eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, você que se esquecem de Deus. Caso contrário, despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus e ao que anda nos meus caminhos. Grato pela tua companhia, que o Senhor te abençoe e te guarde. E, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.